título Leia. É muito pequenininho o livro, ele só tem 3 capítulos, mas é um livro de uma profundidade muito grande. Se você ainda não se degustou nesse livro, eu te aconselho que você faça isso. Peça orientação do Espírito Santo, sabedoria a Deus e leia e tire daqui grandes aprendizados para a sua vida. A Bíblia toda ela é um aprendizado para nós, né? É nosso livro de regra, de fé e prática, o único, né? Guia nosso de fé, prática. Então, todos os livros eles são inspirados e todos eles têm ensinamentos. E aprove a Deus nos dar essa direção para nesse tempo a gente ter esse deleite, esse aprendizado em Tito, no livro de Paulo a Tito. A gente vai para o capítulo 2 e hoje a gente vai estar lendo 2, 4 e 2, 2, 4 e 2, 12. Então assim diz a palavra do Senhor. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, e sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e seus filhos. Então, as mulheres mais velhas, elas precisam ser mestras do bem e a ensinar as mulheres mais novas a amarem seus maridos, seus filhos e outras coisas mais, né? Então, nós precisamos ter esse entendimento, que as mulheres mais maduras na fé, elas precisam discipular as mulheres mais novas na fé. Elas precisam cuidar dessas mulheres mais novas. E isso não tem a ver com idade, né? Tem a ver com a sua maturidade espiritual, porque às vezes uma mulher mais nova, ela tem muito mais maturidade espiritual do que uma mulher idosa. Então, as questões espirituais, elas têm a ver com a sua maturidade diante do Senhor. Mas é lógico que mulheres mais velhas, elas vão ter coisas para nos ensinar. Isso é fato, né? Mães, avós, elas sempre têm coisas para nos ensinar, quer seja uma receita, né? Mas elas sempre vão ter algo para nos ensinar. E no 2 agora diz assim: educando-nos para renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Então, esse educando-nos aqui, grave isso, educando-nos. Então, nós mesmas, nós precisamos nos educar, nós precisamos adquirir certas coisas que elas são responsabilidades nossas. Existem responsabilidades que são estritamente nossas, existem responsabilidades que são de Deus e outras que são nossas. Então isso a gente tem que ter bem certo, sabe? Porque às vezes a gente pede a Deus para poder dar uma coisa para a gente que a gente já tem, que já está intrínseco na nossa natureza, que Deus já concedeu isso para a gente. Então a gente precisa ter esse despertamento e esse entendimento que a gente precisa se educar em certas coisas. E é exatamente isso que a gente trago para vocês, a nossa linha de raciocínio, de aprendizado, né? Desse ano vai ser justamente isso, a gente se educar espiritualmente para a gente poder se adornar dos adornos celestes, daquilo que Deus já deixou disponível para a gente e que a gente precisa buscar e desenvolver. Então, quando a gente fala de mulheres adornadas, só para a gente fazer uma linha de raciocínio, a gente viu que as mulheres adornadas, elas precisam se despir da velha mulher, que não tem como uma nova mulher, ela morar, né, no mesmo lugar que a velha mulher. Então, a velha mulher tem que ser despida, tem que ser deixada para trás, que é o que diz Efésios 4, 22, que a gente já leu nas lives anteriores, e você pode estar deixando esse texto aí ticado na sua Bíblia, Efésios 4, 22, que diz que a gente deve se despir do velho homem. Isso a gente pode trazer para o feminino, a gente deve se despir da velha mulher, da natureza humana nossa. E a gente precisa se revestir da nova mulher. Então, uma mulher adornada, ela tem que ter esse entendimento, que ela tem que se despir da velha mulher,
dos comportamentos errados, das atitudes erradas, tem que confessar pecados, tem que rogar ao Espírito Santo que traga luz e mostre aquilo que é pecado que precisa ser deixado para trás. Minhas amadas, não tem como a gente crescer espiritualmente, a gente fluir nos dons, no Senhor, na vida espiritual, se a gente não se despir da velha mulher. Então isso é uma coisa que precisa ficar bem clara na sua cabeça, na minha cabeça, na nossa cabeça. A nossa mente precisa dessa renovação e esse entendimento de que somente uma mulher nova, regenerada, que deixa a mulher velha para trás, essa mulher vai conseguir fluir espiritualmente, vai conseguir crescer espiritualmente, vai conseguir dar frutos espirituais, vai ter dons espirituais. Então não tem como, a gente já falou que também Deus não habita onde há pecado, onde há sujeira, não tem como. Então muitas vezes a vida está presa em pecados de estimação. E a gente precisa ir retirando isso para a gente ir se adornando. E aí na live passada a gente viu sobre o primeiro adorno, que é a honra. Então uma mulher limpa, nova, ela é uma mulher que ela honra o seu Senhor. Ela é uma mulher que ela é honrada também. Então a honra é um adorno. E hoje a gente vai ver um outro adorno, que é a disciplina, o domínio próprio. Esse é um adorno lindíssimo, belíssimo, que uma mulher cheia do Espírito Santo, ela tem. Ela tem e ela dá esse adorno para quem caminha com ela, porque ela ensina sobre isso. Uma vez que você tem esse adorno, você passa ele para frente, você ensina. É isso que a palavra diz, que as mulheres mais velhas, elas têm que ser mestras do bem. Então, se é uma coisa boa, se é um fruto do Espírito, se é um dom do Espírito, você vai passar isso para frente, para abençoar o próximo, para poder levar isso para frente. Isso é você levar o Evangelho para frente, é você levar as atitudes de Jesus, o brilho de Jesus, a conduta de Jesus, o proceder dele. Nós precisamos replicar isso. Uma vez que nós entendemos isso, nós precisamos colocar isso em prática. Ser mestra do bem é você ser uma professora de outras mulheres. E não importa a sua idade, sempre vai ter uma mulher mais nova para você ensinar. E a disciplina, ela é uma coisa assim, muito peculiar de mulheres sensatas, mulheres sábias, sensatas, intencionais. São mulheres disciplinadas, que praticam coisas, atitudes que são disciplinadas. As disciplinas espirituais, a gente tem falado também sobre isso, olha, disciplinas espirituais. Você tem aquela prática contínua de leitura da palavra, de oração, de jejum, isso são disciplinas espirituais. Mas existem as disciplinas comportamentais também, que a gente precisa entender como que isso acontece. Como que a gente se torna uma mulher disciplinada, não é? E nesse livro que a gente está trazendo, é legal que a autora ela sempre traz várias ilustrações, né? E para esse tema, ela traz uma ilustração daquela batatinha, tipo batata chips, que é a Lay's. Essa batata ela é muito antiga. E aí, ela é de 1960, essa batata, me parece. E o comercial dessa batata, o primeiro comercial que eles lançaram, era um demônio com um chifrão, com seu tridente. E aí ele falava que era impossível você resistir a uma só. E aquilo entrava na cabeça das pessoas, aquela propaganda, porque propaganda é assim, não é, gente? Tem umas propagandas que elas prendem a nossa atenção. Quem é dessa área sabe que o objetivo é justamente esse, é prender a atenção do seu público-alvo. Tudo que diz assim na mídia, relacionado à propaganda, é prender a mente da pessoa. E aí aquela propaganda, ela ficava martelando na cabeça das pessoas, porque o slogan deles era: é impossível resistir a uma só. E isso, a batata, ela foi se dissipando pelo mundo inteiro com esse slogan. E realmente, se você for abrir um pacote de batata, uma latinha dessas batatas, né? Pringles, tem várias outras marcas aí. Se você abrir essa latinha, você não consegue comer uma batata só. Eu duvido que tenha alguém aqui que consiga
comer uma batata só, porque é uma coisa viciante, é uma coisa que o seu paladar deseja mais. E é assim com outras coisas na nossa vida também. Então, esse desejo de mais, isso pode se tornar uma impulsividade e pode se tornar uma compulsão. E isso não acontece somente a essa batata. Isso acontece também a outros alimentos. Isso pode acontecer com pecados. Lembra dos pecados de estimação? Eles viram compulsão. Principalmente, não principalmente, assim, é porque é uma questão assim que tem sido cotidiana pra gente, em alguns aconselhamentos, a questão da mentira. Sabe, aquele vício, vira vício de mentir. Você não consegue contar uma mentira só, porque o mentiroso, ele não consegue contar uma mentira só. Vocês já ouviram as pessoas falando isso, que uma mentira puxa outra mentira? Então, isso vira um vício, isso é nocivo, se torna uma compulsão, mentir. A pessoa precisa, o cérebro da pessoa precisa estar mentindo para isso trazer uma adrenalina, para ela trazer um bem-estar para ela. Isso se aplica também a outros comportamentos, tipo a raiva. Tem pessoas que são iracundas, que sempre estão com raiva, que aquilo é prazeroso para ela ter aquela face sisuda, sabe, rancorosa, cheia de raiva, de ira. E isso tem um certo nível que a pessoa se torna dependente disso, se torna viciante aquilo. Ela precisa de ter aquele comportamento para ela se sentir bem, se sentir realizada. Cobiça, inveja, ressentimento, autocomiseração. Isso são sentimentos e são algumas atitudes que elas têm um ciclo vicioso na nossa vida, que se a gente não tiver disciplina e um autocontrole, a gente não rompe esse ciclo vicioso, porque vira um vício, uma dependência. O seu cérebro, ele acostuma com aquilo. Eu não sei se vocês já ouviram um ditado que diz assim que o mentiroso, ele mente tanto, que chega uma hora que ele próprio acredita que a sua mentira é uma verdade. Isso se torna uma doença, sabe? Se torna uma compulsão. Então, pecados, minhas irmãs, eles podem se tornar compulsão. E geralmente são pecados. A compulsão, ela tem a ver com algo, um comportamento errado, um comportamento viciante, que você não pratica um só, você vai e vai praticando, e vai praticando, e vai praticando. Quem trabalha com muito dinheiro em empresas grandes, né, a gente já viu relatórios de pessoas que começam a desviar uma quantia pequena, né, pequenininho, vai desviando, até que a pessoa tem coragem de cometer um delito maior, um desvio maior. E isso por quê? Porque o seu cérebro, aquilo vai dando adrenalina, e é pecado. Então, o inimigo, a gente tem um inimigo da nossa alma, que ele sabe onde que a gente está falhando. Então, você tem que ficar muito atenta, porque o seu cérebro te sabota, você se torna sua inimiga, mas a gente não pode esquecer que nós temos um inimigo da nossa alma. Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades e dominadores desse mundo mau. Então, a gente tem um inimigo que fica à espreita, rodeando, nos vigiando, para ver aquilo que a gente falha, para ele fomentar a nossa falha e para ele fazer a sua falha se tornar maior. Então você tem dois grandes inimigos, você tem você mesma, a sua mente, que te sabota, e você tem um inimigo que te vigia para poder te fomentar, te ajudar a se auto-sabotar. Isso é muito sério, então assim, a gente precisa ter essa postura de abrir os olhos e realmente parar e falar assim, eu preciso de disciplina. Eu preciso me disciplinar para eu não repetir esse erro. E só com disciplina, com domínio próprio, é que a gente consegue romper esses ciclos de autossabotamento próprio e de autodependência, de autocomiseração e de se deixar levar pelo inimigo. Isso só mulheres sábias, cheias do Espírito Santo é que consegue. Não adianta, minha irmã, sozinha a gente não consegue. Existem ciclos tão viciosos que mesmo que você saiba que você precisa de disciplina, que você precisa de autocontrole, que você precisa de domínio próprio, sozinha você não consegue. E que isso fique de alerta.
tá? Para você ter coragem de pedir ajuda. A gente não tá sozinha. Mais uma vez eu falo que a gente está caminhando juntas. É uma ajudando a outra, uma dando a mão para a outra e uma tentando entender e ajudar a outra. Não somos especialistas, não. Somos um bando de pecadoras, mas que foram lavadas pelo sangue de Jesus e que são mulheres mais velhas que têm experiências para poder ajudar outras mulheres. Talvez a minha experiência pode ajudar muito outra mulher e outra mulher tem experiências que vai me ajudar muito. Essa é a graça da nossa caminhada cristã aqui na Terra. Isso é ser o corpo de Cristo. É um ajudando o outro, ensinando. Então as mais velhas, elas têm mais tempo de caminhada, já caíram mais, já pecaram mais. Lógico, se você tem mais tempo sobre a terra, você já pecou mais, né? Então você tem mais experiência para poder aconselhar as mulheres mais novas. É isso que Paulo fala para Tito. Mulher mais nova, você tem que ser mestra do bem. Aquilo que você errou, onde você caiu, aquilo que você venceu, você precisa ajudar mulheres mais novas, sabe? E essas mulheres mais novas não são só as mulheres nossas filhas, né? Sobrinhas, alguém da nossa família. São mulheres da nossa caminhada cristã. Sentir a dor da outra, ajudar a outra, dar a mão para a outra e falar assim, olha, dá para sair daí, dá para a gente quebrar esse ciclo, dá para você romper, sabe? Isso é ser mestra do bem. E você pode ser uma mulher nova e ser mestra do bem. Então, minhas amadas, coisas maléficas para nós, como essa batata, ela é uma batata cheia de sódio, ela não é algo saudável, mas se você começa a comer uma, você vai querer comer o pacote inteiro, tá? E isso precisa ter no seu cérebro um reset, você precisa entender que isso não pode continuar, comportamentos errados, que são nocivos, que fazem mal para a minha saúde espiritual, eu não posso nem pegar o primeiro. Se você sabe que a sua fraqueza é a mentira, não comece, não fala primeiro. Se você sabe que a sua fraqueza é ficar assistindo série, porque você fica ali horas e horas e horas, não assiste. Se você sabe que você não pode mexer com dinheiro alheio, porque você corre no risco de tirar, evite, sabe? Evite, até que você tenha o domínio próprio, a segurança, a disciplina de estar fazendo aquilo que lhe convém fazer, onde quer que seja. Se, por exemplo, você trabalha num lugar que você é submetido a situações que o seu pecado se aflora, ore ao Senhor, pede Ele para te mudar de posição dentro da empresa, pede a Ele para poder te dar a direção e pede Ele para te dar o domínio próprio, porque Ele vai te testar, na verdade, Ele vai te ensinar sobre disciplina para você poder executar aquilo que você tem que executar. Uma vez eu estava conversando com uma mulher a respeito de uma escola, né, que ela trabalha em escola, e ela falando sobre a dificuldade dela de não gritar, de não ser grossa, de não ser áspera com as crianças, porque realmente é uma situação que irrita. Quem é da área aqui da escola sabe disso, gente, que aquele monte de criança gritando, chega uma hora que você está com dor de cabeça, um dia que você não está bem, que você está com TPM, e aquilo ali vai te causando um estresse, e aí vem a flora, né? Aquilo de ruim que tem dentro de você, e você grita, e briga, e empurra menino. Então, ela tinha como ser retirada dali para ela poder não ser desse jeito? Não, né? Tem situações que a gente consegue mudar de cargo, a gente consegue se reposicionar. Mas no caso de uma mulher que trabalha num lugar desse, ela tem como se reposicionar? Talvez não, porque ela é concursada, ela tem que estar ali, é a vaga dela. Então ali é o campo dela aprender sobre domínio próprio, sobre não se irar, sobre respirar fundo e não gritar, não empurrar, né, as crianças, não vir esse ódio latente dentro dela, essa raiva. É hora dela contar até 10, respirar fundo e fazer uma oração rápida, Senhor, me ajuda, me dá paciência. Então existem lugares que a gente não vai ter como sair desse lugar para a gente se desintoxicar. Vai ser nesse lugar mesmo que a gente vai ter que aprender, sabe? Tipo sua família. Você não vai ter como deixar a sua família para sair dali, para você ir aprender a ter domínio próprio, depois você volta para dentro da sua família para exercer o domínio próprio. Não, você vai ter que aprender ali dentro mesmo. Então, quando eu digo para a gente se reposicionar, tem situações que dá para a gente se reposicionar, que dá para você se retirar e desintoxicar, sabe? Tem situações tóxicas que tem como você retirar para se desintoxicar, mas existem outras situações que não dá.
né, que você precisa se desintoxicar e receber graça sobre graça para poder exercer o domínio próprio, a mansidão no lugar que você está. Então, quando a gente entende que existem coisas que são maléficas para a gente tem que aprender a dizer não. Aí entra uma coisa chamada sim e o não. Tem hora que a gente precisa saber dizer não. E tem a hora certa para o sim também. Então, o grande problema não é que nós sabemos que existem coisas tóxicas, comportamentos errados, atitudes erradas dentro de nós. A gente até sabe. O grande problema não é que nós não sabemos. Nós sabemos sim o que é ruim pra gente. O grande problema é que nós não sabemos dizer não para essas coisas ruins. Então grava isso. O grande problema não é a gente não saber, é a gente não saber dizer não para o que é tóxico. Então eu sei o que é ruim para mim. Eu sei qual comportamento que eu tenho que é nocivo para a minha vida espiritual, que é nocivo para a minha vida física. O grande problema é que eu não sei dizer não. Falar assim, não, eu não posso fazer isso. Não, eu não posso fazer isso. E aí, o outro grande problema é a gente não saber dizer sim para o que é correto. A gente até sabe o que é correto, mas a gente não consegue dizer sim. E sim, minhas amadas, a gente tem condições de fazer isso. Deus nos fez com condições de tomarmos as nossas decisões. E tem coisas que são nossa responsabilidade. O sim e o não é uma responsabilidade nossa. Você dizer sim para uma coisa, dizer não para outra, você fazer escolhas é sua responsabilidade. Lógico que a gente entende a soberania de Deus, que Ele direciona tudo que a gente pede, que a gente submete. Mas Deus não nos fez como marionetes, que Ele fica manipulando do céu. Ele nos deu capacidade de fazer escolhas. E as suas escolhas dizem sobre você. Todo excesso revela uma falta. Aquilo que está em excesso demais em você pode estar revelando uma falta sua, de algo que ficou faltando lá no passado, na sua primeira infância. E a gente volta a falar aqui da nossa menina, que é preciso, sim, você sentar na beirada do caminho, você olhar para o passado, você pegar a sua menina e você resolver questões do seu passado, sabe? Você se questionar sobre o que você faz hoje que é reflexo do seu passado. Isso é um caminho para você ter autodisciplina, para você ter autocontrole, para você ter domínio próprio. Isso é um caminho, sabe? Você pegar a sua menina e ver o que ficou faltando para ela. Ficou faltando presença de mãe, presença de pai, ficou faltando roupa, ficou faltando alimento. O que faltou para sua menina que hoje você compulsivamente tenta nutrir? Porque às vezes uma mulher que mente, que ela simula um mundo imaginário, um fantástico mundo imaginário, de tanta mentira que ela conta, é porque no fundo essa mulher ela tem um buraco, um vazio, lá da infância dela, que ela não tem coragem de ir lá buscar essa menina e resolver com ela. Talvez um medo excessivo, um bloqueio de fazer as coisas, tem uma raiz na infância. Geralmente as coisas que a gente sofre na primeira infância, se elas não são resolvidas, elas têm reflexo na nossa vida adulta. E tem relação com a compulsão, com a impulsão, com a falta de domínio próprio. Então eu te aconselho a você ter coragem de ir no seu passado e encontrar com a sua menina e renovar essa mente, esse comportamento e falar para sua menina que está tudo bem. Porque o não e o sim, eles fazem parte do domínio próprio, tá? Quando você tem domínio próprio, quando você tem autocontrole, você consegue olhar para uma coisa e falar, não vou fazer isso. Sabe, dizer não na hora certa, dizer não a um certo comportamento. Se você tem uma carência extrema, que você vive viciado em séries de romance, que você precisa ficar vendo isso compulsivamente, com certeza tem uma lacuna aí vazia. Não é normal uma mulher já madura, ela ter compulsão, ter vício para ficar vendo série compulsivamente. Existe uma falta. Todo excesso revela uma falta. Todo excesso revela uma falta. Então tem uma falta aí que tem que ser descoberta.
Você precisa achar a raiz desse problema para resolver ele. Porque você só vai conseguir ter o domínio próprio se você entender o que está acontecendo na nossa mente. O campo da nossa mente, a primeira batalha que a gente enfrenta é no campo da nossa mente, dos sentimentos, sabe? E isso é muito importante. E a mulher que tem coragem de fazer isso, minhas amadas, ela é muito corajosa, porque não é fácil. Você ir lá no passado, pegar a sua caixinha de Pandora, sabe que a gente tem uma caixa de Pandora, aquela caixa, sabe? Que você guarda tudo ali dentro e você maloca, fecha, põe um cadeado e deixa lá no passado. E aí a gente ouve muitos relatos de mulheres que falam assim, para que eu vou mexer no passado? O passado já passou, já foi, não preciso mais, né, mexer lá, já está tudo resolvido. Tudo resolvido nada. Hoje um monte de comportamento errado é por conta desse passado que não foi resolvido. E só as corajosas têm coragem de abrir essa caixa de Pandora e tirar esse passado e resolver esse passado. Você só vai fluir, você só vai crescer, se sentir plena, vai, como a gente já falou aqui, né, fluir nos dons, voar com asas como águia, se você se desamarrar do seu passado, se desprender do seu passado, da velha mulher. Só assim você vai conseguir sair dessa lamúria que você vive, dessa angústia que você vive, desse choro que às vezes ninguém sabe, sabe? Para os outros você mostra uma coisa linda, né? Como na live da Cleide ela falou, por fora é aquela mulher linda e maravilhosa, mas por dentro está toda destruída. Por quê? Porque você não tem coragem de enfrentar o seu passado. Você não tem coragem de pegar a sua menina e falar assim, vem cá, vamos sentar aqui. Isso é disciplina. Isso é você aprender a ter disciplina. Você enfrentar as coisas que você tem que enfrentar, dizer não ao que você precisa dizer não, dizer sim ao que é bom. Então isso faz parte. Mas a gente tem que lembrar que o domínio próprio, ele é um fruto do Espírito Santo, né? Que Gálatas 5, 22, 23 diz isso, que nós precisamos não dar os frutos da carne, né? Que a mulher velha, ela deixou a carne com seus frutos para trás. Então, uma mulher nova, que tem a mente renovada, ela vai produzir o quê? Os frutos do Espírito Santo. E aí o domínio próprio, a gente sabe que ele é um fruto do Espírito Santo. Então, minhas amadas, só pela graça, pelo Espírito Santo que habita em nós, porque ele é o Deus conosco. Só por ele que a gente consegue ter esse domínio próprio. Mas é muito difícil, né? Você está em casa, aquele monte de criança gritando e marido pedindo as coisas e você está a ponto de estourar. Mas aí você respira fundo e lembra com graça, não, eu sou uma mulher transformada, vou exercer aqui o meu domínio próprio, minha mansidão, longanimidade, não é isso? Não é fácil. Não é fácil. Ninguém falou que seria fácil a caminhada cristã, né? Se fosse fácil, mas não é fácil, né? Quando Jesus fala a porta estreita, né? Aquele caminho estreitinho, é isso, a caminhada cristã é isso. Isso vai apurando a gente, isso vai nos tornando mais fortes, mais sábias, até que você se torne uma mestra do bem. É esse aprendizado do dia a dia. O seu comportamento dentro de casa, no seu serviço, com os filhos, com os amigos. É aí que você vai ganhando casca dura, né? Como diz minha amiga Luciana, você vai ganhando casco para poder ficar forte, para você poder romper em fé e conseguir ser uma mulher disciplinada, moderada, uma mulher que tenha sabedoria do alto. Essa nova mulher, ela só vai ter essa disciplina fluindo dela, do coração dela, quando ela tiver mente e coração alinhado com o céu. Quando a gente ora, Senhor, alinha o meu coração e a minha mente com o céu. É isso, sabe? Você pedir essa disciplina, Senhor, eu quero ser disciplinada, quero ter autocontrole, ser moderada, saber fazer escolhas certas, dizer sim e não, ser de fato disciplinada no Senhor. Então, uma nova mulher, ela é uma mulher que ela tem modelado nela o domínio próprio. Então, ela precisa ter isso moldado nela, tem que ser modelado de acordo com a forma dela. O domínio próprio ele vai sendo modelado em nós. E aí, a gente passa a entender que o domínio próprio a gente não nasce com ele.
Você não nasce com domínio próprio, você precisa adquirir, que aí é o 12, o versículo 2:12 de Tito, que diz o quê? Educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões da carne, olha só, educando-nos para nós renegarmos, renegar é dizer não, para as paixões da carne, para a impiedade, para as coisas que não convêm, para os pecados de estimação. Então, como que você se educa? Você vai se educando como? Lendo a palavra, orando, jejuando, caminhando com mulheres que são mestras do bem, que são mulheres mais maduras, mais experientes. Isso é você se educar. Se educar, você vai adquirindo novas habilidades, você vai adquirindo os dons espirituais, você vai desenvolvendo os frutos do Espírito. Então é isso, você vai se educando e vai adquirindo o autocontrole, a disciplina, o domínio próprio, né? Que são aí, ora, são sinônimos essas palavras. Então a gente vai treinando isso, sabe, para adquirir. Isso não vai assim de uma hora para outra. Senhor, me dá domínio próprio e plim, Deus manda e você amanheceu cheio do domínio próprio. Não é assim. Você vai adquirindo o domínio próprio, sabe? Isso é uma escolha sua, ser treinada pelo Espírito Santo. Murilo me falou uma coisa umas 2 semanas atrás, de uma coisa que eu não tenho conseguido fazer muito, que era uma coisa que eu não queria, mas eu preciso fazer, preciso aprender a fazer. Aí eu falei com ele, meu filho, vamos ver, contratar alguém e tal, tem relação lá com a minha empresa, né? Aí ele falou assim, mãe, você não sabia que o Espírito Santo é o melhor professor que existe? E ele pode te ensinar tudo. Olha só, eu ouvi do meu filho isso, e eu achei isso assim, tão gracioso, sabe? De ouvir do filho isso. Então, assim, ele foi um mestre do bem e ele me ensinou. Lembra quando eu falei com vocês que não tem a ver com a idade, tem a ver com a maturidade espiritual. E é isso, sabe? Nós temos o melhor professor para tudo. Ele pode nos ensinar tudo. Então, você tem à disposição o Santo Espírito de Deus, que sabe tudo, que é detentor de todo saber, de todo poder, de toda sabedoria. E a palavra diz que Ele dá sabedoria para a gente. Quanto mais a gente vai pedindo, mais Ele dá sem medida. Então, é assim a conta. Peça sabedoria, peça os frutos do Espírito, mude sua conduta, deixa a velha mulher para trás e vamos produzir fruto novo do Espírito, porque uma nova mulher, ela entende que ela precisa modelar o seu caráter. Isso é se adornar. Uma mulher que modela o seu caráter, o seu domínio próprio, sua disciplina, uma mulher que é moderada, é uma mulher que ela se educa no conhecimento do Senhor. E educando-nos, quando Paulo diz aqui, educando-nos para que, né, nós reneguemos e deixemos para trás, educar-se tem a ver com você estudar. Quando você fala assim, educação, tudo você lembra de quê? De escola, não é? Então, por que a gente tem escola bíblica dominical? Porque a gente precisa de uma escola para aprender sobre a Bíblia. E você tem livros na escola, você tem apostilas, você tem artigos, você tem material para você aprender sobre determinados assuntos. E assim é na vida cristã, minha amada. Nós temos o material, nós temos a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Ela precisa ser lida, precisa ser estudada. E eu te pergunto, quanto da Bíblia que você lê? Quanto da Bíblia que você sabe? O que você sabe da história do povo de Deus? O que você sabe de como que foi o início, o que aconteceu depois quando Jesus veio? O que você sabe da palavra de Deus? Sabe? Não é só sobre você ficar ouvindo pregações, indo nos cultos, indo em eventos, né? Não é só sobre isso, é sobre você se debruçar sobre a palavra de Deus e você ouvir o que Deus tem para te falar aqui. Porque muitas vezes nós somos enganadas porque nós não conhecemos, sabe? A própria palavra diz isso, que nós pecamos quando nós não conhecemos. Porque quando a gente conhece, o conhecimento é libertador. Educar-se é conhecer o Deus da palavra. Você precisa conhecer a palavra, mas você precisa conhecer o Deus da palavra também. E o Deus da palavra, Ele deixou a palavra dele para te ensinar. Se você não lê a Bíblia, você está pecando. Porque Ele te deu isso aqui para te ensinar. Aqui te ensina. Ensina sobre o domínio próprio, ensina sobre os frutos do Espírito, sabe? Aqui está te ensinando um monte de coisa. Ensina sobre autocontrole. Então você tem nas mãos um manual que ele te ensina muitas e muitas coisas, sabe? E é preciso você
ter esse entendimento de que sem estudar não tem como você se educar. Você vai para a escola para poder aprender certas coisas e você vai se educando de acordo com aquilo que você aprende. E aí eu te faço uma pergunta: quanto você tem estudado? E se você tem o desejo de estudar? Porque talvez você não tenha desejo nenhum no seu coração de estudar isso. Então, se você não tem desejo de conhecer, você dificilmente vai conhecer. Então, peça a Deus para te dar o desejo de conhecê-lo e de o fazer conhecido, tá? A grandiosidade de você ter o domínio próprio e a disciplina, você chegar num ponto da sua vida que você vai falar assim: eu posso fazer isso, eu posso comprar isso, eu posso ver isso, eu posso escolher isso, mas eu escolho dizer não. Agora eu não vou comprar, agora eu não vou falar, agora eu não vou fazer. Isso é o ápice do domínio próprio, sabe? Da maturidade. Você ter essa consciência de que você pode fazer todas as coisas, mas nem tudo te convém. E que cabe a você saber dizer não para aquilo que te vem o desejo, mas você fala: não, eu não vou fazer, porque eu tenho domínio próprio. Eu sou uma mulher controlada pelo Espírito Santo. Eu sou uma mulher que tem a mente alinhada com o céu. Então, a falta de domínio próprio, minhas amadas, é uma área da nossa vida que nos torna mais vulneráveis, porque a falta de disciplina, ela pode refletir em outras áreas da nossa vida, como relacionamentos com amigos, marido, filhos, ministério. Tudo pode ter o reflexo da sua falta de domínio próprio. Quando a gente lê lá em Gálatas sobre domínio próprio, a palavra grega que é usada lá é sofron. Ontem até pedi meu professor de grego, pastor Ronildo, para poder falar essa palavra para mim. Sofron é o nome da palavra grega que traduz domínio próprio. Que quando a gente vai pegar essa palavra, a raiz dessa palavra, ela diz que sofron é uma mente segura, uma mente salva, uma mente refreada e uma mente sã. Sofron me fala sobre uma mente segura, uma mente salva, uma mente refreada e uma mente sã. Aí quando a gente vai lá em Romanos 12, 2, Paulo diz que a gente deve lutar pela renovação da nossa mente. Olha isso, irmãs, que coisa linda. Lá em Gálatas 5 fala do domínio próprio. E a palavra grega é sofron, que fala de mente segura, mente salva, mente refreada, mente sã. E aí Paulo também lá em Romanos diz que nós devemos lutar pela renovação da nossa mente. E aqui em Tito, Paulo também diz que nós devemos nos educar. Então, olha isso, a gente precisa renovar a mente, educar a mente, para que ela seja uma mente sofron, seja uma mente segura, uma mente salva, uma mente refreada, uma mente sã, uma mente que sabe dizer não para o que não convém, para o que é nocivo, para o que faz mal, e uma mente que sabe dizer sim para coisas que são benéficas. Então, o sofron, ele nos capacita para termos domínio próprio, porque é só uma mente sã, uma mente regenerada, uma mente lavada pelo sangue de Jesus, uma mente cheia do Espírito Santo, que é essa mente que ela vai conseguir ser refreada, uma mente que vai conseguir vencer a compulsão, a impulsão, vai conseguir tomar atitudes corretas. Medidas cautelosas precisam ser tomadas nesse momento da nossa vida. A gente precisa parar, sentar à beirada do caminho e fazer uma autoanálise sobre essa mente nossa, sobre esse sofron, sabe? Nós estamos tendo uma mente renovada, que é a mente de Romanos 12, 2, uma mente racional, uma mente que raciocina, que pensa e que faz escolhas corretas. Então, nós temos como fazer isso, mas mais ainda, isso fica mais poderoso quando o Espírito Santo, quando a gente sujeita essa mente ao Espírito Santo.
porque aí a obra fica perfeita, né? Ele vem e ele faz essa obra, traz esse entendimento de que nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos passar por essa metamorfose, por essa metanoia e deixar de fato essa mulher velha para trás e só levar adiante a mulher nova que tem uma mente renovada, uma mente sófra, uma mente sã, salva, refreada, uma mente que está alinhada com o céu. Ela traz uma outra historinha aqui, rapidamente eu vou contar para vocês, sobre falhas no freio. E ela conta que no Canadá tinha uma locomotiva lá que era um transporte de combustível, que essa locomotiva ela tinha mais de 1,5 km de vagões com combustível. E aí essa locomotiva, quando dava à noite, tinha que parar para o maquinista dormir. E aí tinha mais de 70, não sei como que é o nome de manivela, o que era lá, que ele tinha que puxar para frear. Então tinha todo um esquema ali para o maquinista parar, frear, para ele poder conseguir dormir. Em uma dessas noites, ele fez todo o processo, ele freou todos os vagões, cada vagão tem um freio, né, individual. E aí o freio tem um freio a pistão, acho que é isso, né, a pressão, alguma coisa assim, e outro freio manual. E aí ele freou tudo e foi dormir. Só que essa noite eles estavam parados perto de uma cidade turística, no Quebec. E quando ele acordou de manhã, ele se deparou com a cidade em chamas, destruída, porque o freio ele falhou. E aí quando esse freio falhou, esses vagões eles foram batendo um no outro e foi causando uma explosão. E aí o combustível derramou na cidade toda e toda a cidade pegou fogo. Ficou muito conhecido esse acidente lá no Canadá, na cidade de Quebec. E aí ela traz uma analogia para a nossa vida. Quantas vezes nós vivemos incêndios, destruições, colisões, porque nós não puxamos o freio de mão. Quando nós deveríamos puxar mais forte o freio de mão, a gente não puxa. E aí vem um questionamento para a gente. Que freios a gente precisa ter na nossa vida? Então, uma mulher cheia do domínio próprio, uma mulher que ela tem autocontrole, ela precisa saber puxar o freio em certos momentos da vida. Talvez puxar o freio para você seja nas palavras, talvez suas palavras sejam muito duras, talvez você tenha palavras muito agressivas com filhos, marido, amigos. Então, talvez o seu freio tenha que ser nas palavras. Talvez o seu freio tenha que ser nas suas atitudes, né? Talvez você tenha atitudes compulsivas, você é compulsiva por comida e todos os seus problemas você joga na comida. Você está feliz, come, você está triste, come. Então, talvez o seu freio está na atitude de parar de comer, né? Talvez a sua atitude seja uma compulsão por comprar, por ver séries de romances, porque talvez você não é amada, tem um marido que é muito grosso com você e você se satisfaz vendo série. Então, talvez você tenha compulsão por ver romance, porque você não vive um romance. Então, você tem que puxar o freio das suas atitudes, quer seja a atitude que for. Então, você precisa identificar onde você precisa puxar o seu freio de mão. Talvez você age de uma forma nociva, que machuca os outros. Talvez as suas atitudes, elas são atitudes que elas reverberam uma mulher extremamente machucada. E você precisa puxar o freio de mão e ver onde que está o seu machucado e cuidar dele. Então, isso foi muito legal essa história que ela trouxe para a gente poder ter esse entendimento que quando a gente não puxa o nosso freio, grandes acidentes podem acontecer, tá? Pode acontecer de uma simples batida como numa explosão. E pode acontecer de todo o ambiente explodir por causa das suas atitudes. Então fica com essa dica, minha amada. Talvez as suas atitudes dentro da sua casa estão sendo verdadeiras explosões, dinamite dentro da sua família, no seu serviço. Então que as suas atitudes elas sejam puxadas o freio de mão para você não causar destruição ao seu redor. Porque quando a destruição é só nossa, aí é uma história. Só que tem atitudes nossas que elas destroem, elas azedam o ambiente que a gente vive. Vocês já ouviram falar isso? Que pessoas azedam o ambiente?
Então, o seu azedume, o seu rancor, a sua raiva, as suas palavras sem pensar, as suas atitudes, elas podem contaminar todo o ambiente que você vive. E uma mulher disciplinada, que tem domínio próprio, ela tem esse entendimento de que ela precisa puxar esse freio de mão. Então, hoje, medite nisso. Em que você tem que puxar o freio de mão? O que você precisa parar de fazer hoje, de fato, sabe? Para poder evitar um dano maior, para poder evitar uma explosão, para poder evitar uma destruição, como aconteceu nessa história. Falhas pequenas que não são freadas fazem relacionamentos saírem dos trilhos. O domínio próprio, ele precisa ser adquirido, né? Então, assim, como que a gente vai adquirir o domínio próprio? Você adquire ele da noite para o dia? Não é isso, né? A gente viu que é um processo, que a gente vai adquirindo ele num processo. E eu quero ler para vocês aqui uma parte desse livro que eu achei bem interessante, quando ela diz sobre adquirir o domínio próprio. Ela fala assim: quanto a você, como está saindo na área do domínio próprio? Seja honesta consigo mesma. A sua boca saiu dos trilhos? Você precisa refrear o seu uso de linguagem grosseira, piadas sujas, palavrões, sarcasmo, sabe aquele sarcasmo cortante? Será que é isso que você precisa refrear? Ou você precisa refrear a fofoca, a crítica? Você está sempre pronta a criticar todo mundo. Todas as pessoas têm um defeito. Você vê o defeito de todo mundo, você critica todo mundo. Será que é esse o freio de mão que você tem que puxar? E quanto à forma, quanto a você se veste, você se porta e você encara e concebe a vida? Será que precisa ser puxado um freio de mão aí? Você precisa de rédeas nos sonhos que tem acordada ou na sua imaginação? Presta atenção, minhas amadas. Será que você precisa de um freio, de uma rédea na sua imaginação? Ou nos sonhos que você tem acordada ou até dormindo, né? Porque tem mulheres que sonham tanto acordada que isso vai para o inconsciente e tem sonhos mesmo dormindo. E quanto à quantidade de tempo que você gasta no Instagram, nas redes sociais, diante da TV, maratonando série, enviando mensagens, falando mal dos outros, mandando mensagem no WhatsApp que não convém, você precisa de um freio nisso? Quanto você precisa exercitar de mais domínio próprio, principalmente nas mídias sociais? E quanto aos seus hábitos alimentares, será que precisa de puxar um freio aí? E quanto ao consumismo, será que também precisa de ser puxado um freio de mão? Então, todas nós aqui, nós entendemos que o sofron, né, o domínio próprio, essa palavra grega, significa o quê? Controle da mente. Então, isso significa o quê? Puxar os freios. Se eu tenho controle da minha mente, eu consigo puxar o freio. Se você não está conseguindo ter o controle no campo da sua mente, você precisa ir para o joelho e pedir ao seu professor, que é o Espírito Santo. Tá? Espírito Santo, me dá sabedoria, me enche de domínio próprio, de autocontrole, porque eu preciso exercitar isso na minha vida. Tá? Às vezes, tudo isso que está acontecendo está no campo só da sua mente, você não executa nada. O que é tão grave, tá? Porque a mente corrompida, a mente destruída, ela destrói o corpo. E aí, minhas amadas, como que a gente adquire, então, domínio próprio? Como que a gente aprende a puxar o freio de mão? Joelho, oração, jejum e buscar pelo Espírito Santo para ele poder nos dar graça, para nós termos coragem, sermos fortes e corajosas. Porque nós temos condições, sim, de puxar esse freio de mão. Você não precisa pedir ninguém, você não precisa chamar ajuda, não, sabe? Você tem condições de puxar o freio de mão em uma dessas áreas aí que você está falhando com relação ao seu domínio próprio. 2 Timóteo 1,7 diz que nós temos o poder de Deus à nossa disposição para nós conseguirmos mudar. Então, você tem o Espírito Santo presente com você, e a palavra também diz que ele nos daria poder. Né? Quando Jesus foi assunto aos céus, ele falou, né, que ele iria, mas recebereis o Espírito Santo e recebereis poder para serem minhas testemunhas. Então, você recebe do céu
o Espírito Santo, que é o Deus com você, e você recebe o poder de Deus para conseguir ter o domínio próprio e agir corretamente. Não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Ele em nós. É só através dele que a gente consegue. Então, a gente só consegue ter o domínio próprio, ter a mente renovada, ter esse sófron, né? Mente santa, mente sã, mente salva. Tem até um slogan aí, né? Que mente, corpo são, mente sã, corpo são, né? Então, a gente só consegue ter essa mente liberta do egoísmo, das avarezas, das arrogâncias, blasfêmias, da desobediência, da língua grande. A gente só consegue isso pelo poder do Espírito Santo em nós. Porque se for por nós mesmas, a gente não consegue. Paulo diz que o bem que a gente quer fazer a gente não consegue, né? Mas o mal que a gente não quer está sempre à nossa porta esperando. E os pecados de estimação, pequenininhos, eles precisam ser descobertos, tá? A gente volta a falar deles. Lembre-se de pedir o Espírito Santo para te convencer daquilo que é pecado. Porque às vezes você está fazendo uma coisa que você não acha que é pecado. Precisa do Espírito Santo jogar a luz e falar, isso é errado, minha filha. Isso é pecado, isso precisa ser resolvido. E aí só pela misericórdia dele é que a gente consegue, tá? O campo da batalha da mente é muito grande, é um campo muito vasto. E aí a gente tem uma mente que ela é corrompida pelo pecado e que ela vai querer coisas erradas. E lembre-se que a gente tem um inimigo que ele fica só fomentando essa mente errada para de fato a gente fazer o que é errado. Bom, no final desse capítulo ela dá uns 6 passos para a gente cultivar o sófron, que é essa mente, né, transformada. Primeiro passo, você precisa refletir sobre uma situação. Você está numa situação, precisa tomar uma decisão, né? Para você não ser insensata, ter o domínio próprio, pare e reflita sobre essa situação. Então, ela traz 1 Pedro 5,8, que diz que é para a gente ficar atenta, vigiando, porque o diabo ele está ao nosso redor, vigiando, para a gente poder tomar atitudes erradas. Então, vê a situação e depois você toma a sua decisão. Segundo passo, prepare-se para tomar essa decisão. Então, você viu, você analisou a situação, agora você vai tomar a sua decisão, a sua ação nessa situação. E aí você precisa o quê? Tá com a mente preparada para agir de acordo com aquela situação pede. Terceiro passo, lembre-se que você tem um compromisso. Então, você anda segundo aquele que te chamou. Então, o seu compromisso é com o Senhor, é com a lisura da palavra. Então, sua ação vai ter que ser baseada naquilo que a palavra fala. Então, sua ação não pode ser desalinhada do que a palavra diz, do que a palavra te ensina. E lembrando, você se educou e você já está aprendendo na palavra. Então, esse é o terceiro passo. Quarto, confie no Espírito Santo, que ele está com você. Então, ele vai te ajudar a tomar a decisão correta. Ele vai te ajudar. Se ele está com você, se você se submete a ele, você estuda a palavra, você é educada na palavra, você vai saber tomar a decisão certa, porque ele está com você para tomar essa decisão e você submeteu a ele. Quinto, substitua os padrões errados pelos padrões corretos. Então, se você, numa determinada situação, está ali numa panelinha, fazendo fofoca de alguém, você sempre chegava, o que vocês estão falando, o que é isso e tal, e começava a falar, você vai tomar uma atitude diferente, você vai analisar aquela situação, você vai rapidamente olhar e falar assim, isso é fofoca, isso é pecado, isso não agrada a Deus, o Espírito Santo está comigo, então eu vou ter o domínio próprio, eu vou fechar minha boca e eu não vou falar. Você pode até chegar nessa roda, mas você vai se abster de fazer algum comentário. E aí você vai estar executando de fato, você vai estar substituindo um padrão errado, que outrora você fazia, fuxico, candonga, fofoca, falava de todo mundo, tinha notícia de todo mundo, agora você não tem mais, porque você substituiu o seu padrão de algo errado por algo certo. E o sexto, decida a ter um estilo de vida sófron, um estilo de vida de uma mente sã, uma mente salva, uma mente que é realinhada, que é conectada ao céu. E que essa seja uma verdade na nossa vida, minhas amadas. Queremos ter uma mente sã, uma mente renovada, transformada, uma mente disciplinada, segura, salva, refreada e sã para a glória de Deus. Mulheres adornadas hoje com a disciplina, adornadas hoje com domínio próprio, e isso aí só vai enfeitar a gente para a glória do Senhor.
que isso seja uma verdade que fique no seu coração, falou muito ao meu coração, e que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Vamos colocar rapidinho, que a gente se delongou hoje, os pedidos de oração.